Quando o vento respondeu ao canto do homem, o mar revelou um segredo inacreditável. Elias, o humilde pescador da pequena vila costeira de Mar Azul, era um homem simples, mas seu coração guardava uma melodia que transformava as ondas em canções. Nas manhãs ensolaradas, enquanto seus colegas navegavam entre as baquetas de barcos e as redes, ele se sentava à beira da areia, violão em mãos. Ali, o som das cordas se misturava ao murmúrio do mar, criando uma sinfonia que falava de amor, perda e esperanças esquecidas. Era conhecido por tocar canções melancólicas, que faziam até os mais duros pescadores soltarem lágrimas. Certa manhã, enquanto os raios de sol dançavam nas águas azuladas, Elias decidiu dedicar uma canção ao seu amor perdido, Sara. Com a voz embargada, ele cantou que suas emoções se desfizessem nas notas. Mas, ao terminar, o vento soprou de forma estranha, como se estivesse ouvindo. De repente, uma brisa forte e vibrante carregou sua melodia além das ondas. O que aquilo significava? Tentando entender a magia do momento, ele resolveu voltar para casa. No caminho, algo brilhou sob a areia. Curioso, Elias se agachou e desenterrou um diário antigo, coberto de conchas e algas. Ao abrir, as páginas amareladas mostraram os segredos de amor de sua vila. Histórias esquecidas de paixões arrebatadoras e traições lamentáveis, muito antes dele, saltaram aos seus olhos. O diário falava de almas que se perderam nas profundezas do mar. E o som das ondas parecia ecoar esses segredos. Como poderia um simples diário ter tanto peso na história da vila? À medida que as melodias de Elias se tornaram um bálsamo para os corações aflitos da comunidade, ele percebeu que as dores do passado estavam enraizadas na terra e no mar. Sempre que tocava, algo despertava nos moradores. Lembranças de amores perdidos surgiam como fantasmas, trazendo lágrimas e sorrisos. Mas também havia algo mais, um suspiro coletivo de desconfiança. Os mais velhos sussurravam sobre segredos ainda escondidos nas profundezas do oceano. O que mais o mar escondia? Elias olhou para a imensidão azul, seu coração pulsando forte. Quais verdades aguardavam para ser reveladas? O vento, agora seu cúmplice, começou a soprar mais forte. Ele pressentia que a próxima canção traria à tona algo muito além das simples histórias de amor. Excitação e medo se misturavam em seu peito, como as águas turbulentas da manhã. O que mais o vento e o mar iriam sussurrar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Elias olhou para o céu azul, seu coração batendo acelerado. Ele sentia que o vento guardava não só memórias, mas verdades dolorosas. Quando decidiu voltar à praia, um novo impulso o atingiu. Ele precisava tocar, cantar, deixar fluir tudo o que estava preso. Misturando melancolia e esperança, começou a tocar uma nova canção. Cada nota vibrava na brisa, e assim que a melodia chegou a um clímax, um estrondo ressoou no horizonte. O mar, antes calmo, começou a se agitar. Como se respondesse ao seu canto, surgiram ondas mais altas, quase furiosas. Elias parou. O que estava acontecendo? De repente, uma sombra enorme se destacou na água. Em questão de segundos, uma criatura colossal emergiu. Era uma figura majestosa e aterrorizante.
uma sereia com longos cabelos que pareciam madeixas do próprio mar. Seus olhos eram como poços profundos, e sua expressão era uma mistura de dor e fúria. O que significava aquilo? O chão parecia tremer sob os pés de Elias. "O que você fez?" a sereia gritou, sua voz ecoando como um trovão. Era uma pergunta, mas também uma acusação. Elias sentiu seu estômago revirar. Ele não tinha feito nada, mas sentia que era culpado de algo que não compreendia. Os pescadores da vila, atraídos pelo barulho, começaram a chegar, e a cena que contemplavam era de terror e assombro. Murmúrios de desconfiança e medo percorriam o ar pesado. A sereia, ignorando a multidão, continuou a fitar Elias. Suas canções trouxeram à tona segredos que estavam enterrados nas profundezas. Você, humano, não sabe da dor que carrega. Aquelas palavras cortaram como uma lâmina. Elias se sentiu pequeno diante daquela criatura e, ao mesmo tempo, curioso. Que segredos eram esses? As ondas começaram a agitar-se mais. A sereia, com um movimento rápido, apontou para o mar. Uma onda se quebrou com força na areia, trazendo algo à tona. Era uma caixa antiga, repleta de conchas e algas, mas o que havia dentro? O coração de Elias disparou. Ele percebeu que aquilo poderia conter as verdades que ele nunca quis saber. "Abra!" gritou a sereia, sua voz agora um misto de desespero e raiva. "Descubra a verdade sobre o que aconteceu com Sara." O impacto daquelas palavras foi como um golpe físico. Sara? O nome da mulher que ele amava e que desaparecera há anos. Uma onda de lembranças o inundou. E o gelo tomou conta de seu corpo. Ele se lembrou das noites em claro, das promessas não cumpridas. O que havia acontecido com ela? O que o mar tinha a dizer? Os pescadores agora ao seu redor estavam em choque. Eles também se lembravam de Sara. Primeiro um murmurinho, depois gritos de indignação. "Você sabia?" alguém gritou. O peso da acusação pairava. Olhares se voltaram para Elias e ele começou a sentir o peso do julgamento. Ele não sabia de nada. Ele hesitou, a caixa diante de seus pés, e olhou novamente para a sereia. O que mais havia dentro daquela caixa? Segredos? Conflitos? A verdade que poderia destruir tudo o que ele conhecia? O vento soprou forte, levando com ele a tensão explosiva do momento. Elias engoliu em seco, pronto para tomar uma decisão que poderia mudar tudo. Quem ele era realmente? O que o mar estava prestes a revelar? Ele se lembrou da dor que carregava, e o nó na garganta se fez presente novamente. Com mãos trêmulas, ele alcançou a caixa, e o que estava prestes a descobrir poderia devastar não só seu mundo, mas toda a vila de Mar Azul. Elias hesitou. A caixa diante de seus pés pulsava com um mistério, como se estivesse viva. Mãos trêmulas, ele começou a abrir a tampa, e a multidão ao seu redor estava em silêncio, segurando a respiração. O vento aumentou, trazendo consigo um cheiro salgado que parecia vibrar no ar. Ao abrir a caixa, uma luz intensa disparou, ofuscando os olhos de todos por um momento. Dentro havia papéis antigos, objetos familiares, um pequeno colar, um amuleto, fotos desbotadas, pedaços de vidas que pareciam gritar por atenção. Mas um objeto em particular chamou seu olhar. Era um medalhão reluzente, mais do que qualquer coisa que já tinha visto. "O que é isso?" murmurou Elias, quase para si mesmo. A sereia, que até então olhava com fúria, parecia agora profundamente intrigada. "O que você encontrou pode mudar tudo." Sua voz era um eco distante, e havia algo nebuloso em seu olhar. Elias pegou o medalhão, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. Imagens surgiram em sua mente, como uma série de flashes vertiginosos. Sara,
rindo à beira-mar, mas então uma sombra a atravessava. Olhos encapuzados, gritos, uma figura encorpada emergindo da água. Uma dor aguda lhe rasgou a memória e uma verdade aterradora começou a se formar. Elias olhou para a sereia. O que está acontecendo? O que isso significa? Com expressão sombria, ela respondeu: O medalhão pertence a você, não a ela. A verdade está ligada a você, humano. As palavras dela o atingiram como uma onda. As pessoas ao seu redor estavam em choque. Murmúrios começaram a se espalhar. Sussurros de incredulidade e dúvida. O que a sereia estava dizendo? Ele era sereia. Ligado a todo esse caos? Nossa vila! Gritou um dos pescadores, sua voz tremendo. Todos os desaparecimentos. Isso tudo tem a ver com você? Elias sentiu seu coração parar. Ele olhou para a caixa, a dor se misturando com a confusão. Sara não era apenas uma amante perdida. Havia um mistério sombrio relacionado a ele. A sereia avançou um passo, e a expressão dela, antes de raiva, agora se tornava uma mistura complexa de tristeza e compaixão. Você não sabia, não é? O que aconteceu naquela noite fatídica? Você estava lá, mas não se lembrava. À medida que suas palavras penetravam, Elias começou a relembrar. Lembranças distorcidas, rostos confusos, como se uma longa noite de nevoa estivesse finalmente se dissipando. O medo começava a tomar conta dele. Ele não queria aceitar. Não, isso não pode ser verdade. A verdade do mar é cruel, disse a sereia, seus olhos brilhando com lágrimas, e agora você deve enfrentá-la. A multidão cercava Elias, agora cheia de desconfiança. Cada olhar estava repleto de perguntas não feitas, acusações voando entre eles. Ele olhou para o medalhão, sentindo que a resposta estava lá, esperando para ser descoberta. Que segredos ele guardava sobre a vila? Que conexão ele tinha com o mar e com o desaparecimento de Sara? O vento soprou mais forte, como se tentasse empurrá-lo para longe da revelação que se aproximava. Elias respirou fundo. Ele não tinha escolha. Ele precisava saber a verdade. Com um movimento decisivo, levou o medalhão até o peito. Mas naquele instante a terra tremeu. A superfície do mar emitiu um rugido profundo e uma onda imensa se ergueu, como se o próprio oceano estivesse reagindo à ação dele. As pessoas começaram a gritar, recuando. Mas Elias estava paralisado. Isso não acabou, gritou a sereia, suas palavras se entrelaçando com a força da natureza. Você não tem ideia do que está prestes a enfrentar. O caos se instalou e Eli mudou de ideia. Não era só ele que tinha segredos, o mar também os guardava. E com a força da tempestade se aproximando, ele tinha certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar. Ao mesmo tempo, uma parte dele queria saber o que viria a seguir, e o medo de descobrir. Elias hesitou. A caixa diante de seus pés pulsava com um mistério, como se estivesse viva. Mãos trêmulas, ele começou a abrir a tampa, e a multidão ao seu redor estava em silêncio, segurando a respiração. O vento aumentou, trazendo consigo um cheiro salgado que parecia vibrar no ar. Assim que ele levantou a tampa, uma luz intensa disparou, ofuscando os olhos de todos por um momento. Dentro havia papéis antigos, objetos familiares, um pequeno colar, um amuleto, fotos desbotadas, pedaços de vidas que pareciam lutar por atenção. Mas um objeto em particular chamou seu olhar. Era um medalhão reluzente, mais do que qualquer coisa que ele já tinha visto. O que é isso? Murmurou Elias, quase para si mesmo. A sereia, que até então olhava com fúria, parecia agora profundamente intrigada. O que você encontrou pode mudar tudo. Sua voz era um eco distante, e havia algo nebuloso em seu olhar. Elias pegou o medalhão, sentindo uma onda de calor percorrer seu corpo. Imagens surgiram em sua mente, como uma série de flashes vertiginosos. Sara rindo à beira-mar,
Mas então uma sombra a atravessava. Olhos encapuzados, gritos, uma figura encorpada emergindo da água. Uma dor aguda lhe rasgou a memória, e uma verdade aterradora começou a se formar. Elias olhou para a sereia. O que está acontecendo? O que isso significa? Com expressão sombria ela respondeu. O medalhão pertence a você, não a ela. A verdade está ligada a você, humano. As palavras dela o atingiram como uma onda. As pessoas ao seu redor estavam em choque. Murmúrios começaram a se espalhar, sussurros de incredulidade e dúvida. O que a sereia estava dizendo? Ele era ligado a todo esse caos. Nossa vila, gritou um dos pescadores, sua voz tremendo. Todos os desaparecimentos, isso tudo tem a ver com você? Elias sentiu seu coração parar. Ele olhou para a caixa, a dor se misturando com a confusão. Sara não era apenas uma amante perdida. Havia um mistério sombrio relacionado a ele. A sereia avançou um passo e a expressão dela, antes de raiva, agora se tornava uma mistura complexa de tristeza e compaixão. Você não sabia, não é? O que aconteceu naquela noite fatídica. Você estava lá, mas não se lembrava. À medida que suas palavras penetravam, Elias começou a relembrar. Lembranças distorcidas, rostos confusos, como se uma longa noite de névoa estivesse finalmente se dissipando. O medo começava a tomar conta dele. Ele não queria aceitar. Não, isso não pode ser verdade. A verdade do mar é cruel, disse a sereia, seus olhos brilhando com lágrimas. E agora você deve enfrentá-la. A multidão cercava Elias, agora cheia de desconfiança. Cada olhar estava repleto de perguntas não feitas, acusações voando entre eles. Ele olhou para o medalhão, sentindo que a resposta estava lá, esperando para ser descoberta. Que segredos ele guardava sobre a vila? Que conexão ele tinha com o mar e com o desaparecimento de Sara? O vento soprou mais forte, como se tentasse empurrá-lo para longe da revelação que se aproximava. Elias respirou fundo. Ele não tinha escolha. Ele precisava saber a verdade. Com um movimento decisivo, levou o medalhão até o peito. Mas naquele instante a terra tremeu. A superfície do mar emitiu um rugido profundo e uma onda imensa se ergueu, como se o próprio oceano estivesse reagindo à ação dele. As pessoas começaram a gritar, recuando, mas Elias estava paralisado. De repente, a água começou a borbulhar freneticamente e uma figura emergiu. Era um homem alto, com os cabelos molhados e uma expressão decidida. Quando seus olhos se cruzaram com os de Elias, ele ficou em choque. O homem era seu pai. Pai! A palavra saiu de seus lábios como um sussurro incrédulo. A figura, com um olhar sério, apontou para o medalhão. Você precisa entender, Elias. Há muito que não posso explicar, mas tudo está conectado. Ele gritou, vozes do passado engolindo a cena com uma intensidade palpável. Elias estava congelado, incapaz de se mover. O mundo que ele conhecia estava desmoronando. O que seu pai estava fazendo ali? O que ele sabia que Elias não sabia? E mais que isso, que segredos sombrios estavam enterrados na história familiar deles, relacionados ao mar e a Sara? As ondas rugiam em uma sinfonia de caos, e a multidão agora olhava incrédula para aquela cena. O homem se aproximava lentamente, seu olhar fixo em Elias, como se soubesse a verdade que estava prestes a ser revelada. Elias sentiu um nó na garganta, o medo e a confusão se misturando em seu peito. O que mais estava por trás da história que o mar e seu pai estavam prestes a revelar? Ele respirou fundo, sabendo que a resposta mudaria tudo. Então,
O homem disse, com uma voz grave: "É hora de saber quem você realmente é." E com isso, o chão sob os pés de Elias parecia desmoronar. Ele se perguntava: qual seria o custo da verdade? E, ao mesmo tempo, uma pergunta ecoava em sua mente. Será que ele estava preparado para enfrentar o que estava prestes a descobrir? Elias sente o coração disparar enquanto as palavras do pai ecoam em sua mente. Seus olhos se fixam no medalhão como se ele pulsasse com uma energia própria. A multidão ao redor ainda estava em choque, mas o mar rugia como um animal ferido. O homem à sua frente, seu pai, parecia em pedaços, como se estivesse lutando contra a própria dor. "O que você quer dizer com isso?" Elias pergunta, a voz tremendo. Ele tinha 1000 questões, mas uma delas se destacava. O que aconteceu naquela noite? O sorriso do pai desaparece. Ele avança, olhos cheios de desespero. "Tem mais em jogo do que você imagina. Sara não é a única a quem perdemos. Existem outras vidas envolvidas, outros desaparecimentos, e todos nós temos alguma responsabilidade." Elias se sente atordoado. Ele balança a cabeça buscando alguma lógica. "Mas como isso é possível? Eu não sabia." Antes que pudesse continuar, uma explosão de luz surge no mar. As ondas, agitadas pela tempestade emocional, começam a girar em frenesi. É como se todo o oceano estivesse reagindo à revelação. De repente, uma força poderosa arremessa o medalhão das mãos de Elias. "Não!" Ele grita, enquanto o medalhão mergulha nas águas, desaparecendo na espuma branca. Os pescadores recuam com medo, mas Elias fita o pai, esperando uma resposta. A expressão do homem se transforma em angústia. "Você não tem ideia do que acaba de fazer. O medalhão não era apenas um objeto. Ele guardava um vínculo, um acordo." Instintivamente, Elias sente uma onda de paixão e raiva. O que seu pai estava dizendo? A multidão estava silenciosa, cada olhar fixo neles. Apenas o som do mar se aproximando. Então, como um grito que ecoou como trovão, a sereia ergueu os braços, chamando a atenção de todos. "Você destruiu o último elo de esperança." Sua voz reverberou com um peso desesperador. Agora, o que estava selado libera seu furor. O chão começou a tremer mais forte, e as ondas tomaram uma cor escura. O pai de Elias olhou para a sereia, percebendo o horror que estava se desenrolando. "Precisamos recuperar o medalhão. Ele é a chave." Uma onda imensa erguia-se em direção à costa, e a multidão começou a gritar, desesperada. Elias não sabia o que fazer. Ele olhou para a água e, em um impulso, pulou. O frio o envolveu imediatamente, mas ele não podia hesitar. Nadando, esforçando-se para alcançar o medalhão, a pressão da água crescia, revestindo-o de terror. Então, uma figura emergiu, um rosto familiar, mas não era Sara. Era a mãe de Elias. Ela parecia mais jovem, como se o tempo não tivesse pesar sobre seus ombros. Elias parou, atordoado. "Mãe, como você está aqui?" Ela estendeu a mão. "Você precisa voltar. As verdades escondidas precisam ser enfrentadas, mas você não pode estar aqui." Os gritos do pai, a confusão na sereia, o desespero dos pescadores pareciam distantes. A memória da dor há muito enterrada começou a ressurgir. A mãe dele, olhos cheios de luz, estava a poucos passos, e tudo o que ele sabia se desmoronava de novo. "O que você realmente sabe sobre Sara?" A pergunta dela ecoou nas profundezas do seu ser, e a resposta parecia distante, como areia escoando entre os dedos. O que mais ele tinha que descobrir? E assim, com o coração martelando no peito, Elias começou a perceber que as respostas não eram simplesmente sobre ele ou sobre Sara. A história que ele conhecia poderia muito mais profunda.
e o choque de revelações estava apenas começando. Seria possível que por trás de cada canção houvesse escuridão? O mar estava prestes a revelar muito mais. Elias sentiu o coração disparar enquanto as palavras do pai ecoavam em sua mente. Seus olhos se fixaram no medalhão, pulsando com uma energia própria. A multidão ao redor estava em choque. O mar rugia como um animal ferido. O homem à sua frente, seu pai, parecia dilacerado, como se carregasse um peso imenso em suas costas. O que você quer dizer com isso? Elias perguntou, a voz tremendo. Ele tinha 1000 questões, mas uma se destacava. O que aconteceu naquela noite? A expressão do pai se fechou, um misto de dor e urgência. Ele avançou um passo, os olhos fixos nos de Elias. Foi uma tempestade, não só de vento e água, mas uma tempestade que levou muitos. Ele murmurou, a voz embargada. Sara não era apenas uma vítima. Ela foi escolhida, como outros antes dela. Um calafrio percorreu a espinha de Elias. Escolhida para o quê? Ele questionou, a voz mal saindo. Para ser a guardiã. O mar não se sacia só com água. Ele exige sacrifícios. O quê? Sacrifícios? Essa palavra reverberou dentro dele, ecoando com a dor de uma verdade não revelada. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto as ondas começavam a se agitar ainda mais. Uma sombra passou pelo rosto de seu pai, e a sereia, antes irada, parecia agora angustiada, como se a dor de suas palavras reverberasse por toda a costa. Em troca de proteção, continuou ele, a voz se tornando um sussurro. O marinheiro, o pescador, todos nós fizemos um pacto, e você, Elias, tem um papel maior nisso do que imagina. A multidão começava a murmurar, olhares de desconfiança e confusão se espalhando. O grupo de pescadores começava a se afastar, medindo suas reações e buscando respostas. Não! Gritou um deles, apontando para Elias. Você não pode ser culpado por algo que não sabia. O pai de Elias ergueu a mão, tentando calar a multidão crescente. Ele é parte disso. O medalhão, ele conecta vocês ao mar, à história. E agora, a verdade deve ser confrontada. Nesse momento, algo mudou na atmosfera. Um vento forte soprou, levantando areia e folhagens do chão. A sereia olhou para o mar com um olhar aterrorizado. Então, uma nova corrente se formou. A água começou a borbulhar. Uma luz intensa brilhava abaixo da superfície. Elias, tomado pela curiosidade, virou-se para a água e uma forma começou a emergir. Era uma mulher, com longos cabelos dourados, deslizando até ele. A imagem dela parecia familiar, mas não era a mãe ou Sara. Era uma figura que ele nunca esperou ver. Clara! O nome saiu de seus lábios, atônito. Era sua irmã. As lembranças se acenderam como fósforos em uma noite escura. Clara desaparecera há anos, afogada em um acidente que todos pensavam ter sido um triste acaso. Ela se aproximou, a tristeza nos olhos, e sussurrou. Você precisa entender, Elias. Eu não morri. Eu fui levada, assim como Sara. O chão parecia desmoronar sob ele. Os pescadores, a sereia, seu pai, todos ficaram paralisados. A revelação era poderosa. Clara, viva, não era só uma lembrança. Ela era parte do mistério que o mar guardava. O que você quer dizer? Elias perguntou, desesperado. Clara olhou para os outros, seu olhar persuasivo, como se implorasse que a escutassem. O mar escolheu. Ele escolheu seus filhos e precisa deles. E você, Elias, você pode ser o fim de tudo isso ou o início de algo maior. O que estava acontecendo?
A conexão da família estava mais entrelaçada com esse mistério do que ele jamais poderia imaginar. O peso da revelação se acumulou na atmosfera, sufocante. O mar começou a rugir novamente e a multidão estava em pânico. Elias sentiu o nó na garganta. O que isso significava? Ele havia perdido sua irmã, sua amada, e agora enfrentava um destino incerto. O que mais o mar estava escondendo? Ele sabia que não era o fim, mas o início de algo aterrador. O que você fará, Elias? A sereia perguntou, sua voz ecoando na tempestade. Aceitar a verdade ou desafiar o mar mais uma vez? E naquele momento, o destino de todos parecia pendurado na fragilidade do entendimento. O que estava prestes a acontecer poderia mudar tudo. A história deles, a vila de Mar Azul e a conexão deles com o oceano. Elias sentiu o coração disparar enquanto as palavras do pai ecoavam em sua mente. Seus olhos se fixaram no medalhão, pulsando com uma energia própria. A multidão ao redor estava em choque. O mar rugia como um animal ferido. O homem à sua frente, seu pai, parecia dilacerado, como se carregasse um peso imenso em suas costas. O que você quer dizer com isso? Elias perguntou, a voz tremendo. Ele tinha 1000 questões, mas uma se destacava. O que aconteceu naquela noite? A expressão do pai se fechou, um misto de dor e urgência. Ele avançou um passo, os olhos fixos no Elias. Foi uma tempestade, não só de vento e água, mas uma tempestade que levou muitos, ele murmurou, a voz embargada. Sara não era apenas uma vítima, ela foi escolhida, como outros antes dela. Um calafrio percorreu a espinha de Elias. Escolhida para o quê? Ele questionou, a voz mal saindo. Para ser a guardiã. O mar não se sacia só com água, ele exige sacrifícios. O quê? Sacrifícios? Essa palavra reverberou dentro dele, ecoando com a dor de uma verdade não revelada. O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto as ondas começavam a se agitar ainda mais. Uma sombra passou pelo rosto de seu pai, e a sereia, antes irada, parecia agora angustiada, como se a dor de suas palavras reverberasse por toda a costa. Em troca de proteção, continuou ele, a voz se tornando um sussurro. O marinheiro, o pescador, todos nós fizemos um pacto, e você. Elias tem um papel maior nisso do que imagina. A multidão começava a murmurar, olhares de desconfiança e confusão se espalhando. O grupo de pescadores começava a se afastar, medindo suas reações e buscando respostas. Não! Gritou um deles, apontando para Elias. Você não pode ser culpado por algo que não sabia. O pai de Elias ergueu a mão, tentando calar a multidão crescente. Ele é parte disso. O medalhão, ele conecta vocês ao mar, à história. E agora, a verdade deve ser confrontada. Nesse momento, algo mudou na atmosfera. Um vento forte soprou, levantando areia e folhagens do chão. A sereia olhou para o mar com um olhar aterrorizado. Então, uma nova corrente se formou. A água começou a borbulhar. Uma luz intensa brilhava abaixo da superfície. Elias, tomado pela curiosidade, virou-se para a água e uma forma começou a emergir. Era uma mulher com longos cabelos dourados deslizando até ele. A imagem dela parecia familiar, mas não era a mãe ou Sara. Era Clara, sua irmã. Ela se aproximou, a tristeza nos olhos, e sussurrou. Você precisa entender, Elias. Eu não morri. Eu fui levada, assim como Sara. O chão parecia desmoronar sob ele. Os pescadores, a sereia, seu pai, todos ficaram paralisados. A revelação era poderosa. Clara, viva, não era só uma lembrança. Ela era parte do mistério que o mar guardava. O que você quer dizer? Elias perguntou desesperado. Clara olhou para os outros, seu olhar persuasivo, como se implorasse que a escutassem. O mar escolheu.
Ele escolheu seus filhos e precisa deles. E você, Elias, pode ser o fim de tudo isso ou o início de algo maior. O que estava acontecendo? A conexão da família estava mais entrelaçada com esse mistério do que ele jamais poderia imaginar. O peso da revelação se acumulou na atmosfera, sufocante. O mar começou a rugir novamente. E a multidão estava em pânico. Elias sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Ele havia perdido sua irmã, sua amada, e agora enfrentava um destino incerto. O que mais o mar estava escondendo? Ele sabia que não era o fim, mas o início de algo aterrador. O que você fará, Elias? A sereia perguntou, sua voz ecoando na tempestade. Aceitar a verdade ou desafiar o mar mais uma vez? Mas antes que ele pudesse responder, uma onda colossal se ergueu e a superfície do mar se sujou de uma cor vermelha profunda. A multidão gritou em terror, recuando do caminho da tempestade. Aos olhos de todos, uma figura ensanguentada emergiu da água. Uma mulher em estado de agonia. Era Sara, com um olhar fixo em Elias. Ela estava na mesma posição em que a lembrança dele aguardava, mas agora algo estava errado. Seu corpo estava marcado por ferimentos, e ela parecia não reconhecer ninguém ao redor. Elias, a voz dela era um eco distante, carregada de dor. O mar exige, mais do que você imagina. Enias não conseguia acreditar. Ela estava viva, mas havia algo cruel em sua presença. A multidão gritou. O pai se aproximou e a sereia simplesmente observava, como se soubesse o que estava por vir. Sara, o que aconteceu? Ele gritou desesperado, sem saber se deveria se aproximar dela ou recuar. Ela olhou para ele e, sob a camada de dor, havia raiva e medo. Com um gesto possessivo, apontou para o medalhão que Elias segurava. Isso! Você não entende! Você deve decidir manter isso ou libertar. As palavras dela penetraram como um raio. O que era aquele sacrifício que o mar tanto pedia? Por que Clara e Sara estavam ligadas a tudo isso? E o que o medalhão realmente representava? A dúvida e o horror tomaram conta de Elias. Ele sabia que a verdade agora estava à sua frente. Mas o que isso significava para todos ao seu redor? O mar estava prestes a cobrar um preço, e as respostas estariam bem ali, à beira da tempestade. Elias ficou paralisado, encarando Sara, sua amada, que agora emergia do mar, com o corpo coberto de ferimentos. O desespero a envolvia e, por um momento, o tempo pareceu parar. O coração de Elias batia descompassado, enquanto a multidão ao seu redor absorvia a cena aterradora. Você não deveria estar aqui, gritou um pescador, pesando o impacto das palavras. Não pode ser ela. Sara olhou em volta, os olhos cheios de dor, mas logo fixou-se em Elias. O mar não me deixou ir, disse ela, a voz trêmula. Elias só conseguia processar a angustiante verdade que emanava daquele olhar. A tensão era elétrica, mas antes que Elias pudesse caminhar até ela, o chão começou a tremer com uma força descomunal. O mar rugiu, e as ondas pareciam ter vida própria, como se estivessem reagindo a uma chamada ancestral. O homem, seu pai, tentou puxá-lo de volta, mas a força do mar parecia estar além da compreensão humana. Não pode! Gritou o pai, sua voz cheia de pânico. Você não pode ir! Elias hesitou, a razão lutando contra o desejo de correr até Sara. Foi então que tudo mudou. Uma sombra escura começou a se formar nas águas, distorcendo a luz do sol. Todos olharam horrorizados quando uma série de monstros marinhos, criaturas de pesadelos, começaram a emergir, entorpecendo a mente da multidão. O que é isso? Sussurrou alguém, o medo se espalhando como fogo em palha seca. Elias deu um passo em direção a Sara, mas naquele momento o grito rasgou o ar.
A sereia, que antes observava, soltou um grito de terror. Ela sabia a verdade e sua face refletia a pureza do desespero. Ele vem! Ela gritou, sua voz ecoando pela praia. A entidade do mar está de volta! O que vocês libertaram ao abrir a caixa? A confusão tomou conta de todos. Elias sentiu um nó na garganta, a adrenalina subindo como um tsunami. Sem aviso, a entidade, uma sombra imensa e grotesca, apareceu entre as ondas. Seus olhos brilhavam com uma luz sombria. E movimentos fluidos mostravam que não era de carne, mas de pura maldade. Elias ganhou, o coração disparado. O que você quer de nós? A entidade não respondeu, mas um rosnado profundo reverberou. Mais um eco de dor do que uma promessa de dor. Então, em um movimento brusco, ela fixou os olhos em Sara. Elias entendeu. Ela era o ponto central de tudo, o que eles queriam. Samara, fique longe! Elias gritou, mas as palavras estavam longe de alcançar os ouvidos dela. Ela parecia hipnotizada, o olhar fixo na criatura que se aproximava lentamente. Em um gesto doloroso, a entidade começou a avançar. Sara, sentindo o chamado, deu um passo à frente, como se entregando a um destino inevitável. As ondas se tornaram violentas e o mar rugiu. Não, não, não! Elias gritou, desesperado, mas as palavras escapavam como vento. Sara começou a se transformar, os olhos se apagando lentamente. A multidão estava paralisada, o terror tomando conta. E quando finalmente a sombra da entidade envolveu Sara, tudo escureceu. Um vazio, um eco profundo de dor. E naquele instante, uma lembrança atravessou a mente de Elias como um raio. Clara! Ele berrou. A conexão que ele pensara perdida estava ali, se desenhando em sua mente. Era como se ela estivesse gritando por socorro. O que se passava era um ciclo, um passado esquecido agora ressurgindo, revelando que a verdadeira natureza de tudo o que viviam havia sido manipulada por forças que eles não entendiam. A sereia, a história familiar, o sacrifício, tudo se entrelaçava, e o que restava de esperança era o eco trágico de um passado não muito distante. À medida que a raiva e a dor se intensificavam, Sara começou a mudar. Os lábios dela se moveram, formando palavras que pareciam não ser dela. Mas a sombra ainda envolvia Sara, e Elias sabia que a linha entre a vida e a morte estava traiçoeira. Você precisa decidir, Elias, a sereia gritou, agora se aproximando dele, com os olhos cheios de lágrimas, e a pergunta ressoava em sua mente. Seria ele capaz de romper o ciclo de dor ou estaria condenado a repetir o passado? Enquanto a criatura se aproximava, a sombra de Sara também crescia, e ele percebeu que a batalha estava apenas começando. Elias ficou paralisado, encarando Sara, sua amada, que agora emergia do mar, com o corpo coberto de ferimentos. O desespero a envolvia, e por um momento o tempo parecia parar. O coração de Elias batia descompassado enquanto a multidão ao seu redor absorvia a cena aterradora. Você não deveria estar aqui! Gritou um pescador, pesando o impacto das palavras. Não pode ser ela! Sara olhou em volta, os olhos cheios de dor, mas logo fixou-se em Elias. O mar não me deixou ir, disse ela, a voz trêmula. Elias apenas conseguia processar a angustiante verdade que emanava daquele olhar. A tensão era elétrica, mas antes que Elias pudesse caminhar até ela, o chão começou a tremer com uma força descomunal. O mar rugiu e as ondas pareciam ter vida própria, como se estivessem reagindo a uma chamada ancestral. O homem, seu pai, tentou puxá-lo de volta, mas a força do mar parecia estar além da compreensão humana. Não pode, gritou o pai.
sua voz cheia de pânico. Você não pode ir. Elias hesitou, a razão lutando contra o desejo de correr até Sara. Foi então que tudo mudou. Uma sombra escura começou a se formar nas águas, distorcendo a luz do sol. Todos olharam, horrorizados, quando uma série de monstros marinhos, criaturas de pesadelos, começaram a emergir, entorpecendo a mente da multidão. "O que é isso?" sussurrou alguém, o medo se espalhando como fogo em palha seca. Elias deu um passo em direção a Sara, mas, naquele momento, um grito rasgou o ar. A sereia, que antes observava, soltou um grito de terror. Ela sabia a verdade, e sua face refletia a pureza do desespero. "Ele vem!" ela gritou, sua voz ecoando pela praia. "A entidade do mar está de volta. O que vocês libertaram ao abrir a caixa?" A confusão tomou conta de todos. Elias sentiu um nó na garganta. A adrenalina subindo como um tsunami. Sem aviso, a entidade, uma sombra imensa e grotesca, apareceu entre as ondas. Seus olhos brilhavam com uma luz sombria, e movimentos fluidos mostravam que não era de carne, mas de pura maldade. Elias ganiu, o coração disparado. "O que você quer de nós?" A entidade não respondeu, mas um rosnado profundo reverberou, mais um eco de dor do que uma promessa de dor. Então, em um movimento brusco, ela fixou os olhos em Sara. Elias entendeu. Ela era o ponto central de tudo. O que eles queriam? "Sara, fique longe!" Elias gritou, mas as palavras estavam longe de alcançar os ouvidos dela. Ela parecia hipnotizada, o olhar fixo na criatura que se aproximava lentamente. Em um gesto doloroso, a entidade começou a avançar. Sara, sentindo o chamado, deu um passo à frente, como se entregando a um destino inevitável. As ondas se tornaram violentas e o mar rugiu. "Não, não, não!" Elias gritou desesperado, mas as palavras escapavam como o vento. Sara começou a se transformar, os olhos se apagando lentamente. A multidão estava paralisada, o terror tomando conta. E quando finalmente a sombra da entidade envolveu Sara, uma luz intensa a embelezou por um instante. O ar se tornou pesado e um sentimento de confusão envolveu a cena. De repente, uma memória invadiu o subconsciente de Elias. Ele se lembrou da noite fatídica quando Sara desaparecera. Mas havia algo mais. Imagens de seu pai discutindo com uma figura encapuzada, trocando promessas e segredos obscuros. Ele viu a figura gesticulando intensamente, a raiva e a dor se misturando ao desespero. "Não pode ser!" murmurou Elias, a realidade começando a desmoronar ao seu redor. Então as palavras de sua mãe, que ele achou que fossem sobre amor, ecoaram em seu ouvido. "Nunca conte a ninguém o que você viu." Os olhos de Sara brilhavam enquanto ela lutava contra a entidade. "É você, Elias! Você pode nos salvar!" Mas as palavras não eram só dela. Neste instante, a entidade começou a mudar. O que parecia uma sombra grotesca se transformou lentamente, revelando uma face familiar. Era seu pai, envolto em mistério e escuridão. Elias ficou em choque. "Pai, o que você fez?" A criatura, agora revelando o rosto de seu pai, sorriu com uma malícia familiar. "Eu fiz o que era necessário para proteger você, Elias." O coração de Elias disparou. Não era apenas uma luta pela liberdade. Era uma manipulação onde tudo estava enredado em um plano maior. Um sacrifício que ele nunca poderia imaginar. Seu pai tinha o pacto com o mar, e agora a verdade estava diante dele. E a conexão que ele pensou que tinha com sua família parecia ser uma mentira. "Tome a decisão, filho." A voz de seu pai ecoou, e a sombra o consumiu mais uma vez, mas agora com um brilho intenso de poder. Elias pôde sentir a atmosfera pesada,
um peso insuportável. O que mais seu pai guardava? E a palavra escolha reverberou dentro dele. Arautos de desgraça cercavam a praia, e a revelação estava prestes a se concretizar. Ele estava prestes a ficar com a verdade. Mas que custo teria isso? E diante da escolha final, a pergunta permaneceu. Poderia ele enfrentar seu próprio pai e salvar Sara, ou a revelação de segredos malditos os condenaria a todos? O mar rugiu como se estivesse esperando essa resposta, sua fúria e desejo pulsando nas ondas, prontos para explodir de uma vez por todas. Elias estava paralisado. O mar rugia e Sara se transformava diante dele, a sombra da entidade envolvendo sua forma. Ele sentia que todo o peso da dor e do passado se concentrava naquele momento. Suas lembranças se misturavam. A alegria de seus sorrisos, o calor de seus abraços, e agora, a possibilidade de perdê-la novamente. "Para!" gritou, a voz cheia de desespero. Ele queria correr até ela, mas o medo o paralisava. As palavras do pai ecoavam em sua mente, repletas de um peso insuportável. Sara olhou para ele, os olhos refletindo a luta interna que ela estava enfrentando. "Elias, você precisa escolher." O mar estava em cólera, as ondas se erguiam em fúria, como se quisessem devorar a todos. A sereia assistia, seu olhar cheio de tristeza e compaixão. Ela sabia que algo tinha que ser feito. "Você pode fazer isso." A sereia gritou, dirigindo-se a Elias. "O mar não exige apenas sacrifício, ele também entrega. Liberalize com um ato de amor e coragem." Os olhares da multidão variavam entre espanto e esperança. Elias sentiu algo despertar dentro dele. Não era apenas a dor, mas a força de um amor profundo. Uma luz brilhou em seu coração, a mesma luz que o havia guiado nas noites em que cantava para o mar. Ele fechou os olhos e respirou fundo, lembrando-se de tudo que havia amado e perdido. Era hora de fazer uma escolha que poderia acabar com o ciclo de dor que assombrava sua vila. Com um movimento decidido, ele ergueu o medalhão e gritou, desafiando a entidade: "Que o mar leve de volta o que foi perdido. Em troca, eu ofereço minha escolha, minha vida pela dela." O mar reagiu instantaneamente. As ondas começaram a se acalmar e a sombra que envolvia Sara começou a se dissipar. O brilho do medalhão aumentou e uma onda de luz irrompeu, envolvendo todos à beira-mar. Elias, Sara e até mesmo a entidade sentiram a força daquele ato de amor. Ele queria ver Sara livre, viva e pronto para enfrentar o que fosse necessário. E então, em um clímax desgastante, a entidade se contorceu, a dor visível em seu semblante. Com um último grito de angústia, ela desapareceu nas profundezas do mar, levando consigo os segredos e a escuridão que haviam aprisionado suas almas. Sara caiu de joelhos e, com um movimento lento, se recuperou. Elias correu até ela, envolvendo-a em um abraço tenso, como se o mundo ao seu redor estivesse desmoronando, mas que de alguma forma eles ainda estavam juntos. "Você está bem?" ele perguntou, a voz embargada. "Estou, agora." Ela respondeu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O alívio estampado em seus olhos era tudo que ele precisava ver. A multidão ao redor começava a se recompor. Vozes de alívio e espanto preenchiam o ar. O mar agora estava calmo, como se tivesse feito as pazes com as suas almas. Elias se afastou de Sara, olhando para os rostos familiares. Ele poderia sentir a aceitação e o desejo de reconstrução. "Obrigado", disse ele a todos, a voz firme. "Vamos rever o nosso passado e aprender a lutar juntos por um futuro." Enquanto os pescadores se aproximavam, a sereia, agora mais serena, lançava um olhar de gratidão. A conexão entre eles agora era inquebrável. Elias tocou o medalhão, agora aquecido,
e compreendeu. Essa vila tinha um novo começo pela frente, mas a verdade ainda permanecia. Segredos ainda estavam enterrados nas profundezas. É mesmo que aquela batalha estivesse vencida, novos desafios aguardavam. Afinal, quem sabe o que o mar ainda guardava? Antes de se retirarem da praia, o velho pescador olhou para Elias e sussurrou: A história do mar nunca termina, e você, Elias, precisa cuidar dela. E assim, após a tempestade, enquanto o sol começava a se pôr, um novo horizonte se formava. Agora, gente, aqui vai o meu recado. Você precisa se inscrever no canal dessa vez, hein? Não deixe para depois, porque as próximas histórias vão ser incríveis. Esgote o botão de like agora e ajude a alimentar o algoritmo, assim como eu estou alimentando a criatividade dessa história sensacional. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com 5 amigos que precisam saber do que aconteceu. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de empoderar nosso canal com suas ações. Sinta o poder da história viva dentro de você.